Bom dia a todos, rezal. Livro dos Macabeus, primeiro livro de Macabeus. Então que nós possamos sempre meditar cada dia mais a tua palavra. Sempre confiar no Senhor. Alexandre Magno. Ora, aconteceu que já o Senhor da Grécia, Alexandre, filho de Filipe, da Macedônia, oriundo da terra de Cetim, derrotou Dário, rei dos persas e dos medos, e reinou em seu lugar. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região, avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele, tornando-se altivo seu coração, ensoberbeceu-se, reuniu um imenso exército impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. Mas em seguida adoeceu e viu que a morte se aproximava. Convocou então os mais considerados dentre os seus cortesãos, companheiros desde sua juventude, e ainda em vida repartiu entre eles o império. Alexandre reinou durante 12 anos e morreu. Seus oficiais exerceram o poder, cada qual em seu próprio reino. Puseram todos o diadema depois de sua morte, e após eles e seus filhos, durante muitos anos, e males em quantidade multiplicaram-se sobre a terra. Desses reis originou-se uma raiz de pecado. Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco, que havia estado em Roma como refém e que reinou no ano 137 do reino dos gregos. Nessa época saíram também de Israel uns filhos perversos que seduziram a muitos outros, dizendo: vamos, façamos uma aliança com os povos que nos cercam, porque desde que nos separamos deles, caímos em infortúnios sem conta. Semelhante linguagem pareceu-lhe boa, e houve entre o povo quem se apressasse a ir ter com o rei, o qual concedeu a licença de adotarem os costumes pagãos. Edificaram em Jerusalém um ginásio, como os gentios, dissimularam os sinais da circuncisão, afastaram-se da aliança com Deus para se unirem aos gentios e se venderam para praticar o mal. O que nós temos que praticar é o bem, não o mal. O mal interessa é o encardido, com certeza somente Deus é o único que vai dar presente em nossa vida. Hoje é sexta-feira, dia 9 de janeiro de 2026. Deus abençoe sempre todos. Deus é maior, ninguém como Deus. Nós possamos sempre invocar, sempre praticar o bem e não o mal, porque o mal é do encardido. Com certeza, nós possamos sempre fazer tudo o que Deus quer, não o que o mundo quer, com certeza. Somente Deus, a gente podendo se confiar verdadeiramente, somente estar sempre presente em nosso dia a dia, sempre confiar no Senhor. Nós possamos fazer parte dessa aliança verdadeira do amor, aliança do amor, amor da vida. Deus é vida, Deus é tudo de bom, Deus não é morte, Deus é vida, que nós possamos sempre ser abençoados por Deus. Deus sempre nos abençoe, com certeza. Deus é nosso Pai, nosso tudo. Sempre creio na força da paixão, na força da misericórdia, na força do amor. O amor é tudo, Deus é tudo, com certeza. Quando o seu reino lhe pareceu bem consolidado, concebeu Antíoco e deu o desejo de conquistar também o Egito, a fim de reinar sobre os dois reinos. Invadiu, pois, o Egito com um poderoso exército, com carros, elefantes, cavaleiros e uma numerosa esquadra. Investiu contra Ptolomeu, rei do Egito, o qual, tomado de pânico, fugiu. Foram muitos que sucumbiram sob seus golpes.
Tornou-se ele senhor das fortalezas do Egito, e apoderou-se das riquezas do país. Após ter derrotado o Egito pelo ano 143, regressou Antíoco e atacou Israel, subindo a Jerusalém com um enorme exército. Entrou com arrogância no santuário, tomou o altar de ouro, o candelabro da luz com todos os seus acessórios, e a mesa da proposição, os vasos, as alfaias, os turíbulos de ouro, o véu, as coroas, os ornamentos de ouro da fachada, e arrancou todo o revestimento, tomou a prata, o ouro, os vasos preciosos e os tesouros ocultos que encontrou, arrebatando tudo consigo, regressou à sua terra, após massacrar muitos judeus e pronunciar palavras injuriosas. Foi isso o motivo da dissolução em extremo para todo Israel. Príncipe e os anciãos gemeram, jovens e moças perderam sua alegria, e murchou a beleza das mulheres, e o recém-casado lamentava-se e a esposa chorava no leito nupcial. A própria terra tremia por todos os seus habitantes, e a casa de Jacó cobriu-se de vergonha. 2 anos após Antíoco enviou um oficial a cobrar o tributo na cidade de Judá. Chegou ele a Jerusalém com uma numerosa tropa. Dirigiu-se aos habitantes com palavras pacíficas, mas astuciosas, nas quais acreditaram. Em seguida lançou-se de improviso sobre a cidade, pilhou-a seriamente e matou muita gente de Israel. Saqueou a inocente, incendiou, destruiu as casas e os muros em derredor. Seus soldados conduziram aos cativeiros as mulheres e as crianças e apoderaram-se do gado. Cercaram a cidade de Davi com uma extensa e sólida muralha com possantes torres, tornando-a sua fortaleza. Instalaram ali uma guarnição brutal de gente sem leis, e se fortificaram, ajuntaram as armas e provisões, reunindo todos os espólios do saque de Jerusalém. Ali o acumularam, constituíram-se desse modo uma grande ameaça. Serviram de cilada para o templo, um inimigo constantemente incitado contra o povo de Israel, derramando sangue inocente ao redor do templo e profanando o santuário. Por causa deles, os habitantes de Jerusalém fugiram e só ficaram lá os estrangeiros. Jerusalém tornou-se estranha a seus próprios filhos, e estes abandonaram seu templo, ficou desolado como o deserto. Seus dias de festa se transformaram em dias de lutos, e seus sábados em dias de vergonha, e sua glória em desonra. Quanto fora ela honrada, sua glória em desonra, quanto fora ela honrada, agora foi desprezada, e sua exaltação converteu-se em tormento. Então o rei Antíoco publicou para todo o reino um edito prescrevendo que todos os povos formassem um único povo. Cada um devia renunciar a seus costumes particulares. Todos os gentios se conformaram a essa ordem do rei, e muitos de Israel adotaram a sua religião, santificando aos ídolos, violando os sábados. Nós não possamos seguir os ídolos. Os ídolos são os chefões poderosos, o poder. Isso jamais vamos seguir. Vamos seguir somente a Cristo, nosso Senhor, único verdadeiro presente em nossa vida. Somente Ele mesmo tem palavra de vida eterna, com certeza. Você seguir o caminho da vitória certa. Em Cristo, nosso Senhor, Ele é a nossa verdade, Ele é o nosso tudo. Você fazer tudo o que Deus quer e não o que o mundo quer, com certeza. Que o mundo quer coisas erradas. Muitas coisas erradas do mundo que coisas boas. Somente Deus tem coisas boas para nos dar, com certeza. Por intermédio de mensageiros, o rei enviou a Jerusalém e a cidade de Judá cartas prescrevendo que aceitassem os costumes dos outros povos da terra. Devia suprimir os holocaustos, sacrifícios e libações no templo, violar
os sábados e as festas, profanar o santuário e os santos, e erigir altares, templos e ídolos, sacrificar por porcos e os outros animais impuros. Deviam também deixar seus filhos incircuncidados e macular suas almas com toda sorte de impurezas e abominações, de maneira as obrigarem-se-nos a não a esquecer a lei, a transgredir as prescrições. Todo aquele que não obedecesse à ordem do rei seria morto. Foi desse teor que o rei escreveu a todo o seu reino e nomeou esses comissários para vigiar cumprimentos de sua vontade pelos povos. Ordenou à cidade de Judá que oferecessem sacrifícios cada um para sua vez. Houve muitos dentre o povo que colaboraram com eles e abandonaram a lei e fizeram muito mal no país. E constrangeram os israelitas a se refugiarem em asilo e refúgios ocultos. No dia 15 do mês de Causleu, no ano 145, Antíoco fez erigir a abominação da desolação sobre o altar. Também construíram altares em todas as cidades vizinhas de Judá. Ofereciam sacrifícios diante das portas das casas e nas praças públicas. Rasgavam e queimavam todos os livros da lei que achavam. Em toda parte, todo aquele que em poder do qual fosse encontrado um livro do testamento, ou todo aquele que mostrasse o gosto pela lei, morreria por ordem do rei. Com esse poder que tinham, tratavam assim cada mês os judeus que eles encontravam nas cidades no dia 25 de cada mês. Sacrificaram no altar que sobressaia o altar do templo, ao altar do templo. As mulheres que levavam seus filhos a se circuncidar eram mortas conforme a ordem do rei. Com os filhos suspensos aos pescoços, massacravam-se também seus próximos e seus que o tinham feito a circuncisão. Numerosos foram os israelitas que tomaram a firme resolução de não comer nada que fosse impuro. Preferiram a morte antes que se manchar com alimentos impuros. Não quiseram violar a santa lei e foram trucidados. Caiu assim sobre Israel uma imensa cólera. Palavra do Senhor, graças a Deus, que caia tudo por terra, tudo que não presta, com certeza. Eu tenho deixado que presta, tem que continuar. Tudo que Deus deixou, Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo. Somente Ele é nosso Deus verdadeiro, presente em nossa vida. Sempre seguir a ordem do Rei Jesus Cristo, nosso Senhor. Sempre meditar cada dia mais a Tua palavra viva, pura e eficaz. Nós possamos sempre meditar cada dia mais a palavra do Senhor, que nos sustenta, nos dá força da coragem. O amor de Deus fortalece e aquece para o nosso viver. Nós possamos sempre cada dia mais se aproximar de Deus e não se distanciar. Sempre encontrar o verdadeiro caminho da paz. Cristo, nosso Senhor, nosso grande amor presente em nossa vida. Com certeza, Deus é maior. Ninguém é como Deus. Você viu o nosso Deus. Você viu o nosso grande verdadeiro amor. O amor que nunca se acaba. O amor de Deus. Com certeza, Deus é a verdade. Deus é tudo de bom. Que nós possamos sempre seguir o caminho da verdade e não o caminho da mentira aí. O caminho da mentira interessa o encardido. Com certeza, somente Deus vale tudo. Deus é nosso Pai, nosso Criador. Sempre seguir o caminho da vitória certa em Cristo nosso Senhor. Nós possamos sempre seguir a lei de Deus. Seguir, não perseguir, porque a perseguição interessa o encardido, com certeza. Somente Deus é verdadeiro. Somente Deus nos ama de verdade. Nós possamos sempre mergulhar cada dia mais na palavra do Senhor. O único juiz, Deus é Deus único, e não qualquer um da face da terra. E que se diz que é juiz, mas não. Não é isso, não. Somente Deus é único, verdadeiro, que pode julgar vivos e mortos, senão qualquer um ser aí da face da terra e que se diz que é juiz. Eu só vou juiz da mentira, porque o da verdade é Deus único, verdadeiro, para julgar os vivos e mortos, somente Ele e mais ninguém. Somente é nosso tudo. Você fazer tudo o que Deus quer, não o que os deuses querem, com certeza. Somente Deus nossa força, então que Deus curou o leproso, que Ele possa nos curar todas as enfermidades, todas as dores, todos os males. Ele sim tem expulsado todos os males, Ele tem a força verdadeira do poder da cura, a cura verdadeira. Somente Deus tem, com certeza. Somente Ele é o médico dos médicos. Sempre confiar na misericórdia infinita, Espírito Santo de Deus, fogo abraçador. Nós possamos sempre invocar Espírito Santo todo santo dia, com certeza. Deus é maior, ninguém como Deus. Deus é nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo. Sempre meditar cada dia mais a Tua palavra viva, pura e eficaz. Seja tudo eliminado por
seja eliminado, seja derrotado. Tudo que não presta, com certeza, sem dúvida nenhuma, somente Deus é o único verdadeiro que nos ama de verdade. Você seguir o caminho do amor, o caminho da paz de Cristo, nosso Senhor, o caminho da salvação, o caminho da vida eterna. Sempre louvar o nome do Senhor, pedir sempre louvor, sempre invocar o nome do Senhor, sempre invocar o nome do Senhor, sempre louvar o seu nome, sempre deixar que esse amor permaneça sobre nós. Espírito Santo, fogo abrasador, queima tudo de ruim que existe na face da terra e do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a todos que acompanharam. Deus abençoe sempre todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus é o nosso Pai, nosso Criador, nosso tudo. Sempre seguir o caminho da vitória, certo? Em Cristo nosso Senhor.